entusiasmo. Começo lendo 2 textos da palavra de Deus, Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E o outro texto, Senhor Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Preliminarmente, o assunto é fascinante. À primeira vista, ligado à Bíblia, pouco usado. A matéria acadêmica que mais pode cuidar do assunto é a antropologia filosófica, que eu tive a honra de ensinar por algum tempo em seminário, que no seu bojo aborda a questão da direção. Nesse particular, a antropologia filosófica põe o espírito do homem, que faz a diferença principal entre o homem e os outros animais, como ponto fundamental da direção. Uma outra diferença importante entre o homem e os animais, apontada pela antropologia filosófica, é a especialização. Os animais, por exemplo, não precisam de comando externo de direção. Sua estrutura, sua natureza já estão especialmente dotadas para fazer aquilo de que precisam para sobreviver. O instinto, por exemplo. É o caso da migração de certas aves de clima frio para um clima quente na época do inverno, no seu habitat. Fazem isso costumeiramente, normalmente, não precisa de alguém dizer a direção é essa, né? Então, isso é bastante interessante. Já o ser humano precisa de direção, de orientação, porque sua inteligência é que a elabora, e como pecado é erro de direção, de alvo, o pecado atrapalhou a inteligência humana no fator direção. Não vamos, no entanto, entrar nessa parte filosófica da matéria. Boas obras e práticas de pouco volumosa poderão ser consultadas. Eu vou passar isso aqui para depois terem essa bibliografia, não vou perder tempo citando as bibliografias. Evidentemente, a palavra direção aqui tem a ver com o homem, assim como vamos focar a Bíblia como o livro da direção do homem. A guisa de introdução, inicialmente surge obrigatoriamente a pergunta: por que o homem foi criado? Olhando do ponto de vista da teologia, podemos entender que Deus não precisava do homem no seu universo para ter de criá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem para a sua glória. Isaías 43, 7, Efésios 1, 11 e 12. Esta foi a finalidade e o propósito de Deus na criação do homem. Por isso mesmo, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se há outras criaturas em outros planetas, não sabemos se foram feitas como o homem, a imagem e semelhança de Deus. Pode até haver, mas seriam elas a semelhança de Deus? Também pela história bíblica descobrimos que o homem não foi criado para ir para certos objetivos maiores, mas para ficar onde estava, onde também convivia com Deus, no Éden. Foi ali que Deus plantou um jardim, logo depois de criar o homem, e o pôs para cuidar dele. Mas o pecado, a desobediência, estragou tudo. E o homem foi posto fora do seu ponto natural de habitat. E daí passou a precisar de direção para retornar a Deus ao seu lugar inicial. Então, vamos ver como é que tudo isso começou. A primeira abordagem, a perda da localização.
Sem entrar nos detalhes da queda do homem no Éden, que todos já conhecemos, vamos lembrar que a palavra pecar nos originais hebraicos, shatar, quer dizer errar o alvo. Desta forma, ao serem mentalmente induzidos a experimentar o fruto proibido, Eva e depois Adão saíram da sua localização e se desviaram da verdadeira direção da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o objetivo errado. Eis porque havia sido proibida por Deus. A manobra foi tão desastrosa que marcou, que mexeu em toda a estrutura do ser humano, até mesmo na sua genética. E então tiveram de ser postos fora do Éden, fora da sua localização. Eu estou fazendo uma coisa bem prática para chegar àquele ponto da Bíblia como livro da direção. Posto fora do Éden e tendo sido perdida a noção da porta do jardim, o homem ficou desorientado, isto é, sem oriente. Então, ele precisava achar a direção de sua localização, onde estava o seu Criador. Desenvolvendo-se fora da sua localização original, o homem perdeu-se cada vez mais. Foi aí que surgiu a ideia de liderança. O primeiro grande líder do planeta foi Deus, que começou a trabalhar para liderar, isto é, para conduzir, para trazer o homem de volta ao seu lugar. Liderança porque Deus é ético e não poderia forçar o homem a voltar. Perdoe-me os calvinistas, com todo respeito. Ele precisava trabalhar com a compreensão do homem para que ele aceitasse o plano de voltar. O homem, diferentemente dos animais irracionais, não era especializado no dizer da antropologia filosófica para voltar por ele mesmo. Segunda argumentação, planejando o caminho de volta. Ao encontrar Adão e Eva, que saíram da direção e estavam desorientados e escondidos no jardim, Deus acertou tudo com eles e prometeu mandar um que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. É o chamado proto-evangelho. Lembrando que quando Eva iniciou o processo de desvio, ela foi trabalhada no seu entendimento, na sua mente, pelo tentador. Nota-se que o pecado entrou pela mente. Por isso que arrepender-se quer dizer metanoia, quer dizer mudar de mente, não é? E é por aí que o pecado tem de sair, pelo arrependimento, não é? Então Deus começou a trabalhar com alguns homens especiais. A Bíblia diz que nos dias de Sete, quando nasceu seu filho Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Da linhagem de Sete surgiu Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Gênesis 5:22-24. E então surgiu Noé, que achou graça aos olhos de Deus e foi escolhido para construir a arca no episódio do dilúvio. Gênesis 5:30-32, 6:8. Depois surge o que eu chamo de religião tradicional não revelada, com base em Sete, Enoque, Noé, Abrão, ainda não Abraão, Abrão, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14:18-20, Jetro, ou Reuel, sogro de Moisés, sacerdote em Midian, Êxodo 2:18, 4:18 e outros. Religião tradicional, entregue de mão em mão, não revelada ainda. Note-se que ainda não havia livro de Deus. Na minha teologia, eu entendo que Deus estava preparando o mundo para alcançar uma certa maturidade mental. Aliás, há um autor americano que escreveu o livro Maturidade Mental, Overstreet. É muito interessante sobre isso. Para poder achar a direção. Essa maturidade mental
que perdera no Éden. Eu entendo que o homem foi criado avançado. Foi o pecado que retroagiu o homem, não é? Notamos essa necessidade no seguinte fato: quando a lei começou a ser dada por Moisés, muitas coisas entraram nessa lei como regras religiosas, mas na verdade eram coisas humanas, de higiene, por exemplo, pois o povo ainda não tinha maturidade mental para entender. É o caso do hábito de enterrar as fezes no ato da evacuação, perdoe a citação, Deuteronômio 23, 12, 14. Tampar vasos para evitar contaminação, Números 19, 15. Os leprosos teriam de cobrir o bigode, isto é, pendurar um paninho nos lábios superiores, era máscara, não é? Também para evitar contaminação, Levíticos 13, 45. O povo não entenderia jamais problemas ligados a bactérias e contaminações. Tudo era tido simplesmente como imundo, conceito religioso. Esses conhecimentos só vieram muitos séculos mais tarde. Mas também o povo teria de aprender a lidar com símbolos, outra vez, questões de inteligência e da mente, isto é, inventar a escrita e aprender a leitura da escrita. Assim, Deus chamou Abraão e fez dele uma grande nação que se desenvolveu a partir dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, mais tarde Israel. Então Deus preparou Moisés na cultura do Egito para tirar o seu povo da escravidão. Moisés, evidentemente, sabia ler, escrever e contar, como também antes dele José do Egito. Era uma coisa nova naquele tempo. Durante os 40 anos que Moisés passou em Midian, naturalmente, aperfeiçoou seus conhecimentos de escrita. Autores renomados dizem que na região se desenvolvia um alfabeto, método mais avançado do que os hieróglifos e cuneiformes daquele tempo. E mais, Alan H. Gardner chega a dizer que Moisés foi o próprio inventor do alfabeto, pois ele tinha capacidade intelectual para tal. Afinal, ele havia sido educado em toda a ciência dos egípcios, Atos 7, 22. Antônio Neves de Mesquita, que concorda com essa tese de Gardner, tem uma importante página sobre o assunto. Estudo no livro de Êxodo, Joelme. E foi ali no deserto, no Monte Sinai, que surgiu a primeira página do livro da direção. Os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. E então, todos conhecemos a história do Pentateuco. Nesse Pentateuco, Moisés vai dizer: o Senhor levantará entre vós um profeta como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15, uma clara referência a Gênesis 3, 15. O livro começa a apontar a direção, quer dizer, surge o livro e começa a apontar a direção. A outra gama de argumentação, o livro e a direção. Não dá para desenvolver toda a história da Bíblia. Eu escrevi uma revista, a Bíblia, Origem e Formação. Infelizmente está esgotada. Lá eu conto toda essa história nos seus pormenores. É uma revista para a Escola Bíblica Dominical, inclusive. É fascinante a história desse livro, principalmente a maneira como Deus preservou material e tecnicamente, para que chegasse até nós. Um dos fatos mais maravilhosos é o achado de manuscritos na caverna de Qumran, perto do Mar Morto, em 1947, que garantiu a preservação do texto original mais antigo do que aqueles que foram usados para compor a nossa Bíblia. Tive o privilégio de andar por todas essas terras, por todos esses lugares, por todos esses museus, fazendo pesquisa nesse material.
Ao longo dos anos surgiram ciências apropriadas para trabalhar com o livro, tais como crítica textual, crítica de forma ou formal, alta crítica e outras. E finalmente, os maçoretas, o que vai corroborar com o plano de Deus no livro da direção. Em 356 a.C., nasce Alexandre, cognominado o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, e discípulo de Aristóteles, que se tornou o grande conquistador do mundo e nessa conquista disseminou a língua e a cultura grega, o que seria de grande valor para o livro da direção. O feito mais notável nesse sentido foi a tradução da Bíblia hebraica, incluindo a Torá e todas as demais divisões, para a língua grega, que resultou na Septuaginta, na 70, que foi iniciada por volta do ano 2000, do ano 285 a.C., trabalho que durou 100 anos e completou-se cerca de 180 a.C. Essa foi a Bíblia usada nos dias de Jesus, principalmente pelos escritores do Novo Testamento, para citar o Antigo Testamento. Não? Todos nós sabemos disso. Isso é assunto de escola dominical. A quarta argumentação é a direção no livro. A direção no livro. Já no Antigo Testamento, o livro começa a apontar para o Messias, que nasceria da linhagem de Davi. Um dos textos mais lindos dessa direção está em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O profeta Miqueias 5:2 continua mostrando a direção, falando da cidade de onde sairia o Messias, Belém Efrata. Quando foi anunciado a Zacarias o nascimento de João Batista, que seria o precursor desse Messias, Zacarias cantou: "E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus." Anote bem agora: com que o Oriente lá do alto nos visitou. O Oriente lá do alto nos visitou. Lucas 1, 76, 78. A expressão Oriente do alto fala de direção, pois é no Oriente que nasce o sol, o referencial da direção geográfica. Mas esse não é o Oriente natural geográfico, mas o Oriente lá do alto é a direção que Deus quer para o ser humano. A seguir, quando Jesus nasceu, uns sábios do Oriente perceberam uma estrela diferente, singular, que anunciava o nascimento de um rei. A estrela os guiou até o palácio do rei Herodes em Jerusalém, onde consultaram os livros dos profetas, e depois a estrela os guiou até o local em que estava o menino Messias, o Deus encarnado. Era o ponto final da direção: Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E quando Jesus começou o seu ministério, João Batista, seu precursor, apontou para ele, aos seus discípulos, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Seus discípulos foram ver onde ele morava e ficaram com ele. No final do dia voltaram anunciando: "Achamos o Cristo." O Messias era a direção. Mais tarde, Jesus vai dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Era outra vez a direção. Certa vez Jesus pregava um sermão muito duro e o povo começou a se retirar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse:
quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu cheio de convicção: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 6, 67, 69. Era mais uma vez a direção. Jesus exerceu entre nós um ministério de cerca de 3 anos e meio, ensinando e realizando maravilhas. Finalmente foi preso, condenado e morreu crucificado. A cruz era um instrumento de punir criminosos, mas no caso de Jesus ela significava muito mais. Antes de mais nada, com sua linha horizontal, fazia o traço de união entre o homem e Deus, que era apontado por sua linha vertical para cima, e as duas linhas formavam o centro onde Cristo foi crucificado por nossos pecados. Era o centro da direção. E Jesus havia dito: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 32. A direção não falha. Finalmente, Jesus ressurreto é elevado do Monte das Oliveiras para os céus, diante de uma multidão de mais de 500 pessoas, crentes. E os anjos anunciaram que ele haveria de voltar, da mesma maneira como estava sendo visto subir. É a direção que deve vibrar na vida de cada cristão. Até a volta de Cristo, nós o esperamos voltar das nuvens, da direção das nuvens. Conclusão: a Bíblia, o livro da direção, é o livro mais vendido e mais lido no mundo, tendo sido traduzido no todo ou em parte em 2.935 idiomas e dialetos, falado por 6 bilhões e 39 milhões de pessoas. Só em 2016 foi traduzida para 50 novos idiomas, falados por quase 160 milhões de pessoas. A Bíblia na íntegra está disponível em 563 idiomas, falados por 5,1 bilhões de pessoas. E o Novo Testamento está disponível em 563 idiomas, 1.334 idiomas adicionais, falados por 658 milhões de pessoas. Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil. Mesmo assim, a Bíblia ainda não está disponível para 57% dos idiomas mundiais, que são em número de 7 mil. Calcula-se que a Bíblia alcançará 98% da população mundial em 18 anos. Fonte: União de Sociedades Bíblicas. Até grupos indígenas. Em meados da década de 70, eu tive o privilégio de visitar a tribo dos índios xerentes em Tocantins. Não havia ainda o estado de Tocantins. O missionário batista Carlos Gunther Krieger e sua esposa, Dona Wanda, especialistas em linguística, acabavam de escrever a cartilha da língua xerente. Eles estudaram a língua, que não tinha grafia ainda, passaram para a grafia. Muitos anos depois, em 2002, quando escrevi essa minha revista sobre a Bíblia Origem e Formação, contatei-os para saber como estava a tradução da Bíblia. Naquela ocasião, já idosos, mas firmes na sua missão, haviam terminado a tradução do Novo Testamento para a língua xerente. Melhor do que uma bússola que mostra a direção geográfica, a Bíblia está ao alcance de quase todo mundo, principalmente agora, que vem nos celulares e pode ser acessada até pelas crianças e pode ser compartilhada na velocidade da luz pela internet, via satélite. Finalmente, nós, servos de Deus, em Cristo, temos a incumbência de mostrar a direção ao mundo pela Bíblia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe.
Não,